Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Vamos lá então. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Paizinho, que nessa noite o teu doce Espírito Santo possa estar ministrando nossos corações, papai. Papai, que tudo aquilo que for ministrar na vida de cada um aqui, no coração de cada um, possa ir além das minhas palavras. Mas que o seu amor, Pai querido, a sua doce presença possa ministrar cada um e mexer em nossos corações aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Leva o nosso coração e nossa mente cativo a Ti, e que possamos receber da sua boa porção, papai. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Galera, todo mundo aqui nasceu. Olha só que lindo esse negócio. Mas nasceu com um propósito. Olha só, coloca a vírgula no lugar errado, já fica assim. Todos nós nascemos com um propósito. Nós temos algo que Deus tem colocado em nossos corações, nossa vida. Um chamado. Pode ser para ganhar uma vida, pode ser para cuidar de 2, 10, 50, uma multidão. Mas todos nós temos esse chamado. É a grande comissão que Cristo deixou para nós, quando Ele foi aos céus, e Ele deixou isso para as nossas vidas. E você tem um propósito maior. Você não é obra do acaso. E principalmente você não é uma obra, não é uma coincidência você estar vivendo essa época de adolescente no ano de 2025. Não foi algo que foi escolhido aleatoriamente, que foi um acaso. Deus planejou e pensou isso para a sua vida. Ele estabeleceu para que você nesse tempo vivesse e anunciasse o evangelho dele para cá. Mas beleza, legal, vamos fazer, nós temos essa missão, nós temos aquilo que Deus tem, mas como que nós podemos fazer essa missão imparável que Deus colocou em nossas vidas? Nós temos que entender primeiramente quem é Deus, conhecendo Ele, aquilo que Ele tem para nós. Porque como é que eu vou saber aquilo que Ele tem para mim, se eu não conheço quem é aquele que me deu algo, né? Aquele que me chamou para fazer alguma coisa. É que nem você entrar numa empresa, ser contratado, vocês ainda, alguns estão já trabalhando, outros ainda não, mas quando você chega numa empresa, tem toda aquela recepção para apresentar para você a empresa, conhecer como é que é, porque você tem uma missão daquela empresa, qual é o objetivo dela, o que quem ela vai vender, o que ela não vende, o que ela faz, se não vai, e você precisa saber qual que é o fim e qual que é a missão dela. Então quando você entra numa empresa, elas apresentam tudo, ou até mesmo quando você está aqui no Alcance, você chegou, você talvez já ter feito o DNA, ou se você não fez, vai fazer ainda, que é onde a gente apresenta a Alcance para você, a história, como começou, da onde veio, qual que são a nossa missão, nossos valores, e nós entendemos sobre isso. E esse é o grande ponto da Bíblia. Nós temos uma missão, a palavra de Deus diz isso para nós, Deus deixou para a gente algo, só que como é que eu vou conhecer, como é que eu vou saber disso, se eu não conheço aquele que preparou, aquele que me chamou? Então quando a gente entende dessa missão, que é imparável, nós precisamos entender primeiro, conhecer quem é Ele, sabendo as coisas que vêm do alto, daquilo que Ele tem para nós. Em João, capítulo 3, 27, João respondeu: homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Ou seja, João estava falando sobre aquilo, sobre o quê? Não existe algo que possa receber, se não foi Deus quem deu para nós, daquilo que nós temos como missão aqui. Nós temos que olhar para onde? Para o alto, e conhecer cada vez mais a Deus. Legal. Perfeito, Rafa, é isso aí, vamos continuar nessa. Então Cristo nos deu essa missão imparável, que é o quê? Sobre a gente buscar e aprender mais de Jesus em primeiro lugar. Sabemos quem Ele é, conhecer Ele, para a gente aplicar essa missão que Ele colocou em nossas vidas. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas coisas aqui da terra. E isso está falando sobre o quê? Um propósito. Nós temos um propósito, que são as coisas que vêm lá do alto. Tempo atrás eu acabei de falar uma palavra que é sobre não é hora de parar. Nós viemos do retiro, cheios, impactados, legal, e agora? Paramos? Sento na minha cadeirinha e continuo recebendo aquilo que Deus tem para mim e fico numa boa? Não, Deus nos chamou para algo maior, para essa missão, e essa missão imparável. Por que eu coloquei as palavras sobre imparável? Ela não irá parar, independente se você aceitar esse desafio ou não aceitar. Existe uma grande comissão, existe uma missão que foi dada à igreja, e ela se move nessa palavra.
quando o evangelho, né, quando foi escrito lá em Atos, quando deu essa missão para nós, sobre levar o evangelho, né, ser cheio e levar para Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, ela chegou até aqui, porque homens e mulheres, eles disseram sim, e levaram a sério essa missão, startaram ela, tanto que chegou até nós aqui, durante mais de 2000 anos depois, esse evangelho continuou sendo propagado. Agora você fala assim, pô, Rafa, legal, mas eu não estou afim de entrar nessa, eu não quero. Meu querido, se você não quer, é uma escolha sua, mas é uma missão dada para você. Não existe você querer, você estar junto, né, nesse lugar onde Deus nos colocou e não querer falar do amor dele. Nós estamos vivendo dias difíceis, vocês têm acompanhado as notícias aí, né? Cada hora vai só piorando as coisas, você começa a ver. Então, minha gente, o fim está próximo. Isso são histórias que a gente escuta há muito tempo. O fim está próximo. Mas ele fala sobre o quê? Sobre essa oportunidade de levar o evangelho. Nós temos que estar preparados para esse momento de caos, para esse momento de dificuldade, onde é um momento onde as pessoas elas vão procurar algo para se fortalecer. E é um momento oportuno da gente levar a palavra de Deus. Por isso existe um que pode trazer esse consolo e essa paz, que é em Cristo Jesus. E você tem essa missão. E muito mais do que essa missão, você carrega Cristo na sua vida, para levar essa missão e levar esse conforto e esse amor de Deus a essas pessoas. Então nós temos que entender sobre essa missão que ele tem sendo dado. Então nós temos que buscar, praticar e compartilhar aquilo que Deus tem para nós. Amém ou não amém? Está comigo? Vamos lá então. Então como é que eu primeiro preciso fazer para essa missão? Primeira coisa, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos saber quem Ele é. Como eu estava falando agora há pouco aqui, sobre essa missão, né, sobre aquilo, quando você vai com alguém, entra numa empresa, algo que você precisa conhecer. Então aqui nada mais importante que você conhecer a Deus. Vou levar Jesus? Vou levar a palavra dele? Então eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso saber quem é Deus. Preciso conhecer mais o Espírito Santo e o relacionamento com Ele. Nós precisamos ter essas características. Então como é que eu faço para conhecer a Deus? Ponto 1. Como é que eu faço para conhecer mais? Através da sua palavra. Na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, é onde nós vamos aprender sobre a nossa conduta, mas muito mais, nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos saber aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele espera da gente. É nessa lei, é nesse livro que contém aquilo que Deus tem para nossas vidas. É aqui onde Deus fala sobre aquilo que Ele gosta, daquilo que Ele gosta que nós façamos. Quando você gosta de alguém, você quer agradar essa pessoa. Seu pai, sua mãe, seu amigo, você só vai saber agradar ele sabendo o que ele gosta. Você quer fazer uma surpresa para ele, você precisa saber o que ele gosta. Não tem como você querer fazer uma surpresa e não saber do que ele gosta. Compra lá flor e a pessoa não gosta de flor. Compra lá uns ursinhos e a pessoa não gosta de ursinho. Você tem que saber o que ela gosta, quais são os gostos dessa pessoa. E aqui a mesma coisa com Deus. Como é que eu vou saber aquilo que Deus gosta ou não gosta? O que agrada ou não agrada a Ele? Através da sua palavra. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Versículo 8, você está anotando, anota. Se você quiser rapidinho de endereço, abra a sua Bíblia. Josué 1, 8. Não cessem de falar deste livro da lei. Antes, medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A palavra de Deus está falando aqui sobre o que? Josué está falando sobre meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Para a gente o quê? Conhecer Ele, mas também muito mais. Para a gente ser bem sucedido naquilo que Ele tem para nós. Existe um conselho aqui sobre nós. Meditar nela de dia e de noite fala sobre essa constância. E hoje o que nós menos temos... O que nós menos temos tempo de fazer é meditar. Porque até a gente lê a palavra de Deus. A gente lê. Eu não duvido que você leia. Mas quanto tempo nós paramos para meditar na palavra dele? Existe uma diferença entre ler e meditar. Porque ler, cara, tá na correria. Eu também tenho esses dias que eu tô corrido, que eu só li a Bíblia. Li um versículo, passei, peguei aquele dia, acordei atrasado, fazendo um monte de coisa. Quando eu pego, li aquele na Bíblia, li online, peguei, dei aquele versículo legal e continuei, segui a vida. É válido? Válido, legal, cara. É bom, pelo menos está enchendo. Mas sobre a importância aqui, quando tem, é sobre você meditar nele. O que é meditar? É você parar e pensar sobre esse versículo. O que tem para a minha vida? Aonde eu posso aplicar isso para mim? O que eu posso fazer? O que Deus espera de mim com esse versículo, com essa passagem?
com esse texto bíblico, o que Ele quer que eu faça. Isso para que serve? Meditar na palavra de Deus é para a gente entender sobre nós, para a gente justamente ter um relacionamento. Relacionamento é tempo de comunhão, é o estar junto. Então quando ele fala sobre meditar na lei do Senhor de dia e de noite, meditar é o ler, parar, de manhã, lendo, à noite, lendo, e assim gera um relacionamento. Como eu falei, você só vai saber o que Deus gosta se você tiver tempo com Ele. Você só vai saber aquilo que eu gosto se você tiver um relacionamento comigo. Conhecer aquilo que eu gosto de comer, eu gosto de fazer, onde vai. E assim é nesse caminho. E Ele deixou então esse princípio pra gente. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Buscar nele, conhecer Ele. Aqui está o que Ele gosta de fazer, o que Ele espera da gente, o que Ele não espera da gente. Está tudo aqui na palavra de Deus. Nós temos que parar muitas vezes. Nós estamos vivendo uma época onde, se eu estou com alguma dúvida, eu jogo no Google, né? Coloco no Google, sai a respostinha, tá ótimo. Ou se eu estou com alguma dúvida, algum conselho, eu chego para o meu líder, mando, o que eu faço agora? Acabou. A gente terceiriza as nossas escolhas. A gente terceiriza, deixa eu falar para o meu líder se eu posso ou não posso. Se é pecado ou não é pecado. Se é legal ou não é legal. A gente só quer uma resposta. Mas Deus, Ele quer muito mais do que dar uma resposta para a gente. Ele quer nos ensinar a ter um relacionamento com Ele. Então quando vem algumas pessoas para mim e perguntam, pastor, é pecado fazer isso? Eu posso fazer aquilo? E começa a falar, eu falo, gente, é muito mais do que sim ou não. Isso fala sobre um relacionamento com Deus. Pastor, posso namorar ou não? Pastor, é pecado fazer tatuagem? Pastor, o que eu posso fazer? Um monte de pergunta que vocês têm aí que é muito legal. E eu falo, cara, é muito mais do que sim ou não. É sobre entender aquilo que você conhece em Deus. Poxa, eu não gosto que o pastor não deixa nenhum adolescente namorar. Meu irmão, não sou eu que não deixo namorar. Não é sobre isso. Não é sobre poder ou não poder. É sobre o que a Bíblia fala sobre isso. A respeito disso. De relacionamento. Pastor, tatuagem, eu posso fazer? Eu quero fazer. Minha mãe não deixa. Brinco, quero colocar brinco. Os piazados aí querem colocar brinco, a mãe não deixa. Né? É pecado. Não é. Posso, não posso. Não é sobre isso. Mas é sobre o quê? Qual que é a motivação do seu coração? É sobre o que está aqui. O que a palavra de Deus diz? Não sou eu que quero dizer para você. É sobre o que a Bíblia diz a respeito disso. E nós vamos entender sobre aquilo que é pecado ou não é pecado quando nós temos um relacionamento com Deus. E nós buscamos nele esse lugar. Tá entendendo? Tamo junto, tamo construindo. Próximo ponto. Como é que eu faço para conhecer mais a Deus? Vida de oração. Conversar. Sempre quando eu falando aqui na Bíblia, meditar, ler e meditar. Parar, pensar o que está falando, o que eu posso fazer, o que isso vai aplicar para mim. Segundo, tempo de oração. Orar sem cessar. Esse versículo lá está em 1 Tessalonicenses 5,17. Paulo fala sobre isso. Em todo tempo, estar orando. Orando constantemente. Buscando Ele, falando com Ele. É o tempo, cara. Pega ônibus e vai para a escola. 1 hora de ônibus. 50 minutos, 30 minutos, está no busão, está no carro, não sei como você vai para a escola. Mas, cara, ora. Em oração o tempo todo. Buscando. Conversando com Ele. Talvez aqui, justamente sobre aquele versículo que você acabou de ler. É um relacionamento com Ele. Vida do cristão, ele tem leitura da palavra e oração. Não basta só você orar aqui 2 horas, chapar em Deus no louvor, e segunda-feira está falando no pior tipo de pecado, velho. Eu falo, vale mais a pena você 10 minutos todos os dias ler a Bíblia e orar, do que você ficar a semana toda sem ler, e aqui no sábado ficar 2 horas orando e lendo a Bíblia. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. O relacionamento ele não é sobre um dia na semana, mas é sobre uma prática diária de conhecer. Talvez comece com 5 minutos, depois vai para 10. É tudo questão de você se acostumar e você ter esse relacionamento com Ele. Nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós queremos as coisas boas de Deus, nós queremos dizer que somos amigos de Deus, mas nós não temos tempo para nos relacionarmos com Ele. Não conhecemos o que Ele espera, o que Ele quer de nós. Então nós precisamos ler a Sua palavra e nós precisamos orar sem cessar, buscando ter uma vida de oração e busca do Espírito, sendo cheio. Aqui quando a gente leu sobre essa questão de anunciar o Evangelho em Atos 1,8, ele fala, recebereis o poder. O que é o poder? É o Espírito Santo. E como é que eu vou receber daquilo o Espírito Santo para mim? Quando eu me relaciono com Ele.
quando eu sou cheio dele, buscando ele. E como que os discípulos, os apóstolos, eles tiveram isso? Relacionamento, esperando o Espírito Santo vir, buscando, orando, lendo, meditando naquilo que ele tinha. Amém? Está comigo? Terceiro ponto, quando a gente pode conhecer mais a Deus: comunhão. Comunhão com quem? Com Deus? Também, eu falei sobre isso, mas comunhão com os meus irmãos, um com os outros, buscando ele. Vamos lá comigo, tem um versículo que eu acho sensacional, uma passagem bíblica, em Eclesiastes. Vamos lá. Abre em Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes 4. Vamos ler a partir do 7. Amém? Obrigado, Sarinha. Obrigado. Vamos lá. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem viver completamente sozinho, sem filhos, nem irmãos, mas que ainda se esforçam para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para que trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido. É tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro levanta. Mas quem cair sem ter quem ajudar, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazem para se aquecer se estão sozinhos? Sozinha, a pessoa corre risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda traçada com três fios não se arrebenta facilmente. Aqui estamos falando sobre comunhão, unidade. Cara, quem está escrevendo Eclesiastes é Salomão, o rei, um cara top, um cara sensacional, um cara considerado mais sábio de todos os tempos, um cara que conseguiu riqueza, sabedoria, mas chega no final da vida, Eclesiastes, e ele fala sobre as coisas que não são boas. É um conselho de um senhor. Salomão começa com cantares, alegria, prazer, juventude, passa por provérbios, momento de sabedoria, e no final ele escreve Eclesiastes, onde ele fala sobre tudo é vaidade, onde ele descobriu que tudo, correr atrás de riquezas, estar sozinho, viver uma vida, não vale a pena, pois é importante sempre andar com dois, ou se for três, melhor ainda. Fala sobre o quê? Unidade e comunhão. Cara, é legal andar juntos? Muito legal. É legal você ter momentos com seus irmãos, é muito legal, mas tem momentos de dificuldade, que a comunhão vai nos aperfeiçoar. É o ferro afiando o ferro, meu irmão. É ali buscando, sabendo que você pode ser melhor, o que você pode fazer mais. A comunhão, ele gera isso, ele gera lugares bons, mas também revela muitas vezes o pior de quem nós somos. E isso só é através da comunhão com os meus irmãos. Para eu conhecer a Deus, eu preciso ter um relacionamento com os meus irmãos. Isso gera em mim unidade. Isso vai revelar cada vez mais. É um conselho que Salomão deixou no final da vida, falando: cara, não corre atrás de riqueza, meu irmão, não busque. Cara, não dá para você viver sozinho, solitário. Case, tenha filhos, viva com unidade, seja mais do que um, tenha amigos. Ele vai falando sobre esse texto, vai falando sobre isso, descrevendo tudo sobre essa importância de caminharmos sempre com outras pessoas. Não tem como a gente não querer. É que nem assim, essa semana foi lançado o iPhone 17. Vocês viram, top pra caramba, de linha. Não foi? Semana passada, né? Semana passada. Gostaram? Já compraram o iPhone 17 já? Ninguém comprou aqui ainda? Meu Deus, como assim, velho? Tô brincando. Mas, gente, pensa você ter um celular desse, top, sendo bonitão. Você é um iPhone 17. Pensa assim, você é o cara, você tem a tecnologia top. Porém, você não tem energia elétrica para carregar esse celular. Você poderia fazer proveito dele? Não adianta. A comunhão e unidade é sobre isso. É você ser essa potência que você é, essa máquina, mas a comunhão, ela é a eletricidade que faz você funcionar. Não adianta você ser essa tecnologia toda, você ser esse cara lindo, essa princesa linda que você é, e viver sozinho. A unidade vai fazer você gerar a energia que você precisa, para mostrar quem você é. Assim como um celular precisa de energia para carregar e funcionar, você precisa de pessoas ao seu lado, para fazer você se tornar cada vez melhor e você funcionar. Isso é sobre unidade. Isso é ser sobre comunhão. Então, para a gente estar nessa missão que Deus tem preparado para nós, uma missão imparável, nós vamos conhecer Ele, conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus?
através da Bíblia, da oração e da comunhão. Legal, pastor, que top. Então, tá tudo ótimo. É isso. Agora o segundo passo que nós temos que fazer depois de viver nesse lugar, nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. É isso que tem feito. É isso que eu tenho falado muito para vocês nesse último ano. Nós estamos sendo cheios para alguma coisa. Para quê? Para ficar bonitinho aqui na igreja, sentadinho, com ar-condicionado, cadeira confortável, lindo e lindo do jeito que vocês são, e me ouvir aqui pregar e falar? Não. É sobre a gente colocar em prática para ajudar. Viver na fé no dia a dia. Não basta só aprender. Não basta você estar aqui sábado ouvindo e aprendendo. Mas nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. Filipenses 4:9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram, e viram de mim. E Deus da paz estará com vocês. Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos sair e anunciar esse evangelho a outras pessoas. Primeiro da casa, aqui um com o outro na comunhão, na unidade, e para aqueles fora, para buscar e apresentar Cristo para elas. Nós precisamos ser essa pessoa colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos fazer isso. E nós fazemos isso como? Através do quê? Dos nossos frutos. Gerando fruto. Gálatas fala sobre isso. Gálatas 5:22. Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A prova da presença do Espírito não pode ser só dita por nós, mas tem que ser revelada através do nosso caráter, de quem nós somos. Você pode dizer que tem comunhão com Deus, você pode dizer que você lê a Bíblia, você pode dizer que você ora, você pode dizer que vive com os irmãos, mas se você não gerar fruto, não tem como você dizer que você tem comunhão com Deus. Não tem como você dizer que você está andando com Ele. É a prática. Eu não sei você, eu não entendo muito de árvore. Eu não consigo entender que tipo de árvore é qual, porque eu não sou biólogo, eu não entendo dessas coisas, né? Qual o tipo de árvore, qual o tipo de árvore não é frutífera ou não frutífera. Quando eu olho duas árvores, parece para mim estão tudo iguais. Mas sabe quando eu consigo saber que uma fruta, quando uma árvore é diferente da outra? Eu que sou leigo? Através do fruto. Quando eu vejo o fruto, aí eu sei que tipo de árvore ela é. Aí eu consigo saber o que é uma laranjeira, consigo saber o que é um limoeiro, eu consigo distinguir isso. Até lá, para mim, parece que é tudo parecido. Mas é o fruto que revela quem você é. E o fruto, ele leva tempo para dar. Então não adianta você querer dizer que você conhece a Deus, que você lê a Bíblia, que você ora, que você tem comunhão, mas não dá fruto. O fruto, ele vem natural. E ele vem sem esforço. Ele vem se você praticar tudo isso que nós falamos sobre conhecer a Deus. Ele gera em você. E é isso que a gente precisa. E é colocar em prática isso. É coisa natural. Faz parte. Faz parte do nosso processo e da nossa vida. Então nós precisamos entender sobre esse lugar de levar o evangelho para outras pessoas. Praticando. Primeiro com os aqui da casa, uns com os outros, gerando frutos, ajudando, e depois com os de fora. Tá, então quer dizer que isso aí é a prática do fruto, é só ficar aqui bonitinho? Cara, pensa, se você gosta de esporte, você gosta de futebol, joga futebol, alguns aqui, joga basquete, joga vôlei, você treina a semana toda, o mês todo, para o campeonato. Mas você vai ficar, coloca a roupa, coloca o uniforme, mas vai ficar no banco. O campeonato todo é legal? Não é, cara. Você treinou, você dedicou tempo para você colocar o uniforme, tá bonitinho, chegar no dia do jogo, você não entrar. Aí não rola. É por isso que é a mesma coisa quando a gente fala sobre a prática. Sobre praticarmos. Você está aprendendo. Você está conhecendo a Deus. Você está desenvolvendo um relacionamento. E ele sabe o que Deus está querendo de você? Está falando assim, vem pro jogo, é você. É com você agora, bora. Vamos lá, já está pronto, está preparado. Vamos levar o amor de Deus. Primeiro, como eu falei, aqui de casa, no relacionamento um com o outro. Ferro afiando ferro. E agora, levando Deus às outras pessoas. A grande comissão. Aquilo que eu falei lá no começo do texto. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, fala sobre isso, essa grande comissão. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que é isso, meu lindo? A grande comissão, a missão
imparável. Mateus 28, Jesus estava o quê? Pronto para ir, subir para os céus, velho. Estava indo. E ele fala assim, ó, leve, ide, fazer discípulos. É sobre nós sairmos das quatro paredes e levarmos o evangelho a toda a criatura. Então, primeiro, eu conheço a Deus, me relaciono com Ele, me relaciono com os meus amigos, comunhão, pratico aquilo que Deus tem me dado aqui na casa, e agora eu vou levar esse evangelho a outras pessoas, pois eu tenho um chamado, que é algo que tem para todos nós. Por causa dessa grande comissão que Ele colocou, 2000 anos depois, nós podemos ter ouvido esse evangelho. Alguém da nossa casa ter ouvido esse evangelho. Talvez a sua mãe, seu pai, sua avó. Quem foi o primeiro da sua casa a conhecer a Cristo? Quem foi o primeiro a vir para a igreja, a ter um relacionamento com Deus? Talvez a gente não para pensar nisso. Mas graças à vida de uma pessoa que se dedicou, hoje você pode ter comunhão com Deus. Porque alguém se dedicou. E esse agora é o tempo de você levar esse evangelho a outras pessoas. Levar essa presença para outros, levar essa grande comissão. E quando a gente volta lá em Atos 1:8, que fala sobre o quê? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. É em todos os lugares. Jerusalém é para os de dentro, aqueles que estão próximos, na sua casa, na sua escola. Para onde você vai? Judeia, talvez aqui para as nações, aqui próximo. Samaria para os povos perdidos, que não são do mesmo jeito que é. Os confins da terra, meu irmão. Até onde? O mundo todo. Qual é o seu chamado? Aquilo que Deus tem falou para a gente não pode parar. Nós estamos numa igreja, graças a Deus, que entende esse chamado. Que fala que você pode ser missionário o tempo que você quiser, a hora que você quiser. Aonde você estiver. Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Mas também você pode ser esse missionário que vai fazer uma viagem missionária, vai para outros lugares. Mas o importante é sempre anunciar o evangelho de Deus em todo o tempo. É para esse tempo que vocês foram chamados, para levar. E sabe de uma coisa? O Espírito Santo te capacita para isso. Quando a gente tem o relacionamento com Ele. Voltamos lá no início. Quando tem um relacionamento com Ele, Ele nos capacita, porque nós somos ungidos para alcançar os necessitados. Jesus, ele fala sobre isso. Quando ele começa o ministério dele, quando ele vai pegar, quando ele pega a Torá, ele vai ler, ele lê uma passagem de Isaías 61, que ele fala sobre isso. Esse texto está em Lucas capítulo 4, que é a referência de Isaías 61. Quando ele pega, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É anunciar. O Espírito Santo, ele te ungiu, preparou para isso. Nós estamos sendo cheios do Espírito Santo para algo maior, para anunciar o evangelho, para trazer paz ao coração aflito, para gerar cura para aquele coração angustiado, para levar a palavra de Deus a todas as pessoas. E nós estamos só querendo viver num lugar bonitinho, porque como eu falei, cara, hoje é gostoso ser crente, é legal, é maravilhoso. Nós estamos dentro da igreja, uma igreja top, uma cadeira sensacional, ar-condicionado, a gente fica aqui bem gostoso, é cômodo. Mas Deus, ele nos chama para fora. E é por isso que quando a gente está começando esse projeto sobre hoje, sobre esse alcance às células, estamos vendo ainda um nome para esse projeto, mas a gente falou, tem que fazer isso agora, não dá para esperar para o ano que vem começar. Precisamos começar hoje, esse tempo. O Espírito Santo te chamou para isso. Essa grande comissão está aqui para você, e Ele te capacitou para isso, você é capaz. Basta você dizer sim. Basta você dizer sim para Ele. Ele tem preparado o seu coração, preparar o ambiente. Lá na sua escola, no bairro onde você mora. Ore e busque em Deus aquilo que Ele quer para a sua vida, querido. Você é canal de bênção e canal de salvação para uma família, para tantas pessoas que você nem vai saber. Mas aceite e esteja preparado para isso. Porque além dele te capacitar, Ele vai te dar coragem para anunciar. Coragem para levar esse evangelho. Cheio do Espírito Santo, testemunhamos com ousadia. Em Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que é isso? Com coragem, sem medo, porque estavam cheios
do Espírito Santo de Deus. Ele quer encher você, querido, para você levar e anunciar esse evangelho. Esse é o tempo que o Senhor te escolheu para você levar a palavra de Deus. É sobre isso. Jesus, Ele quer marcar a sua vida, assim como tantas coisas já marcaram a sua história. E talvez você não permitiu que Ele marcasse a sua, porque não teve desenvolver um relacionamento com Ele. E essa noite Ele te chama. Vem se relacionar comigo. Essa noite Ele te chama para você buscar com Ele, colocar em prática aquilo que Ele te ensinou. Ele te chama para você anunciar, levar o evangelho dEle a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações. Esse tempo é para você. É para esse momento que nós temos essa missão imparável de conhecer a Deus e de levar o evangelho dele. Quero convidar você nesse momento a ficar de pé no seu lugar. Vem comigo aqui, ó. Não é hora de parar. É hora de você anunciar o evangelho. Tá, legal, pastor, eu quero anunciar, mas eu nem conheço a Jesus. É tempo de você buscar Ele, querido. Quando a gente falou aqui sobre as características das pessoas que a gente quer para começar esse projeto, não é sobre fazer acepção, é muito pelo contrário. É para que você possa ir para esse lugar de busca. Estar em célula é sobre relacionamento, comunhão um com os outros. Desenvolver um relacionamento com o seu líder é sobre buscar a Deus. Ter alguém para se prestar conta. Deus tem chamado você para esse lugar. Não tenha medo. Você pode até falar, gostou, se sentiu empolgado com esse projeto, mas tem vergonha. Querido, não se preocupa com isso. Deus, Ele precisa do seu sim. Ele vai te capacitar para isso. Ele vai te capacitar para você levar a palavra dEle. Basta você dizer sim para um relacionamento com Ele, para você praticar aquilo que Ele tem te dado e assim anunciar o evangelho dEle. Feche seus olhos. Querido, não dá para você ficar parado. O mundo precisa de você cheio do Espírito Santo. O mundo precisa de você cheio da presença de Deus. E esse é o tempo de sermos cheios para anunciarmos as boas novas do Senhor. Senhor Deus, aqui tem uma geração, papai. Uma geração, pai, que está preparado, Senhor, para anunciar o seu evangelho. Senhor, eu não conheço o coração deles, os desafios, o que muitas vezes impede eles irem além. Mas eu conheço um Espírito Santo. Eu conheço um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Um Deus imutável, que não abandona, que capacita e que dá coragem para levar a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações de Tua presença, Pai. Que possamos daqui sair cheios, com ousadia, com coragem, para dizer sim para essa palavra, para dizer sim para essa missão que é imparável, que não depende do meu sim para continuar, porque ela vai continuar, mas eu não quero ser espectador do seu mover, eu não quero ser espectador do seu evangelho, mas eu quero ser participante da Tua palavra, participante do seu avivamento. Então, papai, que nós possamos dizer sim, para que as nossas escolas, para que as nossas famílias, para que o nosso bairro te conheça. Papai, nós estamos vivendo dias terríveis, dias onde dizer que somos cristãos, que aceitamos a Cristo, temos o evangelho, talvez é perigo. Mas, papai, nós não queremos ter medo, papai, não queremos ter vergonha para aquilo que o Senhor nos chamou. Papai, o Senhor foi crucificado, os apóstolos foram mortos, foram envergonhados tantas vezes, mas permaneceram firmes anunciando o seu evangelho. Pai, o que nós temos aqui para fazer não se compara nem um pouquinho daquilo que eles sofreram, daquilo que o Senhor sofreu. Mas
Mas por favor, papai, nós não queremos ficar para trás. Nós queremos ser uma geração que diz sim. Uma geração, Pai, que diz sim para o seu evangelho. Uma geração que diz sim para essa grande comissão. Nos ajuda, Deus. Nós queremos estar neste lugar, Pai, onde o Senhor vai nos conduzir. Enche o nosso coração com ousadia, papai, e nos ajuda. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.